Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Olá, tudo bem com você? Um prazer para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança e em especial agora no programa A Voz da Profecia. Na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20, está escrito que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Guarde essas palavras na sua mente e no seu coração. O seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pensa ou pede. Deus é maravilhoso. Eu não sei como você está vivendo agora, o que você está passando nesse momento. Se as circunstâncias estão boas, agradáveis, tranquilas, ou se você está vivendo um momento assim de revés, de adversidade, dificuldade. Eu não sei se você nessa hora está talvez sorrindo por fora, mas chorando por dentro, escondendo suas lágrimas. Lembre-se disso, o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pensa ou mesmo pede. Ele está com você, Ele cuida de você. Se o seu coração está aberto para Deus, o Senhor está contigo. Não tenha medo, Ele vai transformar as suas lágrimas em sorrisos, sua tristeza em alegria, porque o nosso Deus é habilidoso para abençoar os seus filhos e conduzi-los em meio às dificuldades da vida, para que eles possam se tornar pessoas melhores, mais amadurecidas, mais capacitadas. Deus lhe abençoe, confie no Senhor, segure na mão dEle. E por falar em confiar no Senhor, eu tenho aqui esta preciosidade, que é a revista Esperança, Eu Creio. O conteúdo dessa revista é simplesmente fabuloso, grandioso. Está todo ele, é claro, baseado na Santa Bíblia. E acredite, o objetivo não é outro senão levar você a uma compreensão mais profunda dos ensinos bíblicos, para que você encontre sua segurança em Deus, na revelação divina. São vários temas apresentados aqui. Na revista Esperança, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Nós queremos lhe oferecer essa revista como um presente, sim, e a gente faz isso com muito carinho, na certeza de que vai ser luz e bênção para você e para a sua família. Como ter esse material, como recebê-lo, faça contato com a gente. Você está vendo aí o nosso WhatsApp, grave esse número no seu celular e mande uma mensagem de texto para a gente dizendo assim: eu quero a revista Esperança, Eu Creio. Você pode também fazer o seu contato conosco através do site novotempo.com/escola bíblica. Faça isso agora mesmo e nós vamos mandar a revista Esperança, Eu Creio, diretamente para você e realmente não lhe custa nada. Você talvez
que, se você não acompanha frequentemente aqui os programas da Novo Tempo, de repente você fica assim meio desconfiado e pensa, essa história de revista de graça, não tem nada de graça, tem algum esquema aí, de repente vai chegar algum boleto, alguma nota para eu pagar, não sei. Calma, muita calma nessa alma. Não vai chegar boleto nenhum para você pagar, isso aqui realmente é um presente para você. Mas evidentemente que alguém pagou a conta para você, são os nossos queridos anjos da esperança. São pessoas que de maneira voluntária e sistemática contribuem financeiramente para que a Novo Tempo, esse grupo de comunicação, que não tem fins lucrativos, não tem interesses comerciais, possa existir e se expandir. E chegar ao ponto de produzir um material precioso como esse, imprimi-lo e enviá-lo gratuitamente para você. Eu aproveito aqui e digo uma palavra de gratidão muito sincera a todos os nossos milhares de anjos da esperança espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Esse ministério lindo de apoio ao Evangelho está completando, neste mês de maio, 18 anos de existência. E cada dia que passa, essa família de anjos da esperança cresce. E assim a Novo Tempo consegue se manter e se expandir para que o Evangelho possa chegar até você. Então é assim, a conta já está paga pelos nossos anjos da esperança, porque eles também creem nessa mensagem bíblica que nós pregamos aqui. Peça a revista que a gente vai lhe mandar, de fato não vai lhe custar absolutamente nada. Vamos ouvir música? O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar, e essa é uma música agradável, doce, suave. Ouça agora, Arautos do Rei, Suave Espírito. Vejo em cada rosto aqui o calor da presença do Espírito do Senhor. Vem, Santo Espírito, vem lá do céu, fica conosco, dá-nos o amor de Deus, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser no lar de paz e amor. Santo Espírito. O Senhor Jesus Cristo, antes de retornar ao Pai, fez essa linda promessa: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E disse Cristo, vocês então serão minhas testemunhas até os confins da terra, por todo o mundo. Quando o Espírito Santo habita no coração do cristão, daquele que ama a Cristo e procura andar nos caminhos dele, é o Espírito Santo que promove a unidade no meio do povo de Deus. E é também o Espírito Santo que nos faz compartilhar o Evangelho, tanto pelo nosso exemplo de uma vida abençoada, transformada, como também por meio das nossas palavras,
abençoadas por Deus, ungidas pelo Espírito, que esse suave Espírito possa verdadeiramente habitar em nós e entre nós, para que juntos nós cumpramos a missão que nosso Senhor nos confiou. E você viu que eu continuo aqui com a revista Esperança, Eu Creio nas Minhas Mãos. Porque, quer dizer, eu creio nas minhas mãos, não, a revista Eu Creio está nas minhas mãos. Mas eu creio no poder de Deus e na palavra de Deus. E é nesse poder e nessa palavra que você também deve crer. Por isso eu insisto com você, solicite essa revista, esse presente precioso que eu recomendo com toda a convicção. E eu tenho certeza que essa revista, quando você lê-la, estudá-la, juntamente com a Bíblia, comparando o que está escrito aqui com o que a Bíblia ensina, porque o objetivo daqui é ajudar você a compreender a Bíblia. O propósito não é levar você à revista, mas através dela levar você à Bíblia, para que na Bíblia você encontre Deus, porque Deus é a nossa grande necessidade. É Ele que preenche o vazio de nossa alma e dá sentido à nossa existência. Solicite, tá bom? Você está vendo aí os canais pelos quais você pode fazer contato conosco. Eu posso lhe oferecer também um outro presente, um curso bíblico, que você pode fazer comigo e com o Quarteto Arautos do Rei de forma virtual, de maneira online. É o curso O Senhor da Vida. Eu tive o privilégio de gravar esse material juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. Nós conversamos sobre diversos temas bíblicos e depois dessa reflexão bíblica que nós fazemos assim, com interação, então o quarteto canta algumas músicas maravilhosas. Esse é um curso bíblico diferente porque, além do tema bíblico discutido, há também músicas deliciosas do Quarteto Arautos do Rei. O nome do curso é O Senhor da Vida. Como que você pode fazê-lo? Você entra nesse site, biblia.com.br. Aí você vai ver lá a opção para você escrever o nome do curso, O Senhor da Vida. E você então vai poder assistir e participar desse curso bíblico de forma online, de forma virtual. Eu penso que será também bênção para você. Vamos agora para o intervalo e eu volto logo em seguida para nós refletirmos na palavra de Deus. Você já viu o título aí da mensagem, né? Com muitos ou com poucos, não desista. A gente se vê já já. Estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. Como sempre, uma palavra de gratidão por sua amizade, por seu carinho, por sua audiência. E espero que hoje, como o Senhor tem sido misericordioso em todos os nossos programas, que hoje também Ele nos abençoe para que nós tenhamos a compreensão exata da sua palavra, da sua mensagem. E como sempre fazemos antes da mensagem bíblica, nós oramos pedindo a Deus discernimento e sabedoria, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda a compreender a Santa Bíblia. Ore a Deus comigo agora. Pai querido, nosso coração se volta a Ti mais uma vez, Senhor, porque entendemos que é pela unção, pela iluminação do Espírito Santo que nós conseguimos compreender corretamente a Tua palavra. Por isso, nessa hora, nós Te suplicamos, abençoa-nos, Senhor, e concede-nos essa bendita compreensão, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar. Eu quero começar a nossa reflexão de hoje aqui na carta de Tiago. Se você tem aí a sua Bíblia, e a carta de Tiago está depois da carta aos Hebreus, já mais pertinho do final do Novo Testamento. Carta escrita por Tiago, capítulo 5. Quero ler os versos 7 a 11. Tiago 5, 7 a 11 está escrito assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos,
não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu amo essas palavras de Tiago. Essa mensagem tem trazido muito conforto ao meu coração em alguns momentos assim de ansiedade, de preocupação ou mesmo de tristeza nas diferentes situações da vida. Tiago começa assim no verso que li, no verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eu posso dizer que a palavra de ordem aqui é paciência, perseverança. Nesse pequeno texto aqui, nesses versos que eu li, por 5 vezes, Tiago faz referência à importância, à necessidade de ter paciência, de ser perseverante. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, até a chegada do Senhor, até que o Senhor esteja presente e cumpra a sua promessa de estar conosco, de estar entre nós. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. E não é verdade isso? Os lavradores, os agricultores, eles plantam e aguardam com paciência esse precioso, esse valioso, esse querido fruto da terra, até, diz Tiago, receber as primeiras e as últimas chuvas. E aí então ele diz, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Assim como o agricultor aguarda com paciência o precioso fruto da terra, você que é um cristão, que crê na palavra de Deus, crê na promessa feita por Cristo, de que um dia Ele voltará em glória a este mundo para buscar o seu povo, então Tiago diz assim, aguarde você também com paciência. A diferença é que, enquanto o agricultor aguarda com paciência o precioso fruto da terra, nós cristãos precisamos aguardar com paciência o precioso fruto do céu. Se é admirável o agricultor que aguarda o fruto da terra, quanto mais admirável e maravilhoso é ter paciência e aguardar o precioso fruto do céu, Jesus Cristo. Aquele que veio a primeira vez para dar a sua vida por nós, para morrer por nós, para nos livrar da condenação do pecado. Ele agora virá outra vez, o precioso fruto do céu se manifestará a segunda vez para nos livrar até mesmo da presença do pecado. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Tiago diz, irmãos, tenham paciência, aguardem com paciência como os lavradores aguardam o fruto da terra, então vocês esperem o fruto do céu. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13, está escrito assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A manifestação do fruto do céu, a segunda vinda de Jesus Cristo, é a nossa bendita esperança. E nós precisamos ser perseverantes e aguardar o tempo certo quando Deus irá cumprir a sua promessa e se manifestar para buscar os seus filhos. Por isso ele diz, sejam pacientes, fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E no verso 9 está escrito assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Primeiro ele diz o que fazer, e agora Tiago diz o que não fazer. Sejam pacientes e perseverantes, aguardando a segunda vinda de Cristo. Mas olha, tenham cuidado para que vocês não
Não julguem uns aos outros, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. E ele diz, eis que o juiz está às portas. Não sejam impacientes com os outros, não reclamem, não condenem, não façam julgamentos precipitados, deixem Deus julgar, pois só Deus julga corretamente. E Ele fará isso na hora certa. Quem vive buscando faltas nos outros, se enfraquece, e enfraquece os demais, enfraquece a igreja. Isso acaba produzindo contendas, desânimo, desunião. Em vez de fortalecer o coração, como está escrito aqui, isso enfraquece o coração do povo de Deus e nos faz perder o foco, nos faz perder a direção do que é importante. A mensagem é, nós precisamos sim fortalecer o nosso coração. E como nós fazemos isso? Devemos nos encorajar mutuamente diante das aflições e das dificuldades do mundo. Devemos revelar compreensão, apoio, viver em unidade e em amor. Você ouviu a canção linda que o Quarteto Arautos do Rei apresentou há pouco? Quando o Espírito Santo está habitando em nosso meio, o Espírito Santo nos leva à unidade, ao amor. E assim nós caminhamos juntos, rumo ao céu. E aí nos versos 10 e 11 que eu li e eu releio, Tiago diz assim, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Vejam, por exemplo, como os profetas foram pacientes, esses que falaram em nome do Senhor, ou seja, esses que foram representantes do Senhor no passado. E aí no verso 11, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes, aqueles que permaneceram leais a Deus com fidelidade completa, lealdade constante. E aí ele dá um exemplo, vocês viram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Você certamente conhece a história de Jó, um homem fiel a Deus, temente ao Senhor, que era muito rico, mas de uma hora para outra perdeu toda a sua riqueza e perdeu a maior de todas as suas riquezas. Perdeu os seus filhos, 10 filhos, num dia só, num momento só, numa tragédia. Mas ainda assim, Jó é um exemplo de paciência. Quanto sofrimento, quanta dificuldade, mas ainda assim, quanta perseverança e quanta paciência. E Tiago diz, porque sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Ele está dizendo assim, tenha paciência, confie no Senhor como Jó confiou e vai acabar tudo bem. Deus vai cumprir sua promessa. Deus vai transformar sua tristeza em alegria, seu choro em sorrisos. Deus vai transformar a sua aparente vitória numa extraordinária, a sua aparente derrota, numa extraordinária vitória. Mas para isso tenha paciência, seja perseverante, confie no Senhor, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Ele é generoso e Ele recompensará você, se você permanecer confiando nele. Lembra das palavras de Cristo no famoso sermão profético? Essas palavras de Tiago me fazem pensar exatamente nas palavras do Senhor Jesus. E certamente quando Tiago escreveu, ele estava pensando naquilo que Jesus disse. Mateus capítulo 24, a partir do verso 12, o Senhor Jesus, falando do tempo do fim, diz assim, por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O fato de você observar o mundo e perceber que o amor tem se esfriado, o amor a Deus, o amor ao semelhante, isso nos entristece, sim, por um lado, mas por outro lado nos alegra. Como assim, pastor? Você pode dizer que a gente se alegra porque o amor está se esfriando?
Todas as consequências desse esfriamento do amor nos trazem tristeza, é claro, porque isso faz a humanidade sofrer. Mas quando eu digo que isso nos alegra, é pelo fato de que Jesus profetizou que isso seria inevitável em função da presença do pecado no mundo e do ser humano resistir a Deus. Jesus disse que isso seria inevitável, porém, diante desse contexto, Deus colocaria a sua mão. Então, o que nos alegra é saber que está chegando o dia quando Deus vai colocar a sua mão de forma definitiva e vai transformar ou vai aniquilar com todo o mal, estabelecer o seu reino, o reino da bondade, da justiça, do amor. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, disse Cristo, que perseverar até o fim, esse será salvo. Com a maldade prevalecendo no mundo, muitos enfraquecem o coração. Muitos se desanimam, tornam-se impacientes, abandonam a fé, desprezam a Deus e a sua palavra. Pessoas tornam-se frias e insensíveis. No entanto, o Senhor promete uma promessa de vitória para os que perseverarem. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor se esfriará de quase todos, mas não de todos, porque alguns vão perseverar e eles vão perseverar até o fim. E Jesus disse, eles serão salvos. Essas são pessoas que fortaleceram o coração, que se apegaram aos bons exemplos, como dos profetas do passado, como o exemplo de Jó. São pessoas que foram pacientes e perseverantes, e para essas pessoas tudo acabará bem. Então veja que após a advertência e a promessa, quando Cristo diz, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois dessa advertência e dessa promessa, Jesus então faz uma profecia e diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nosso Senhor Jesus Cristo apresenta a pregação do evangelho a todo mundo como o último sinal do fim. Quando isso acontecer, a mensagem é clara. Deus virá, Jesus virá em glória e colocará em definitivo a sua mão para definir o destino da humanidade. Muitas pessoas questionam e dizem assim, mas quando que isso vai se cumprir? Porque o evangelho tem que ser pregado primeiro em todo mundo para Jesus voltar? Então significa que há muito a ser feito? É verdade. Até porque ainda há muita gente que não foi alcançada com o evangelho e não são muitos os que se dispõem a pregá-lo, a anunciá-lo, e o mal vai crescendo cada vez mais no mundo. E diante desse quadro você pode pensar assim, então será que vai demorar? Tudo indica que vai demorar muito para Jesus voltar? Calma. Faça a sua parte e Deus fará a dele. Plante e na hora certa, Deus dará a chuva. Eu sempre digo, o tempo de Deus pode não ser o nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. E também saiba que Deus conta com você, mas Deus não depende de você. E também tem outro ponto, Ele não precisa de muitos para realizar a sua obra. Há um fato ocorrido no Antigo Testamento que chama muito a minha atenção. É uma interessante história envolvendo o príncipe Jonatas, filho de Saul. E esse fato mostra que mesmo poucos podem fazer uma grande obra quando eles confiam em Deus. Aqui no primeiro livro escrito por Samuel, capítulo 13, aqui já está até marcado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, capítulos 13 e 14. Esse fato é relatado.
Resumindo assim, de maneira um pouco mais resumida a história. Capítulo 13, no verso 5 está escrito: ora, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como areia que está na praia do mar. Imagine, uma multidão, um exército tremendo contra o povo de Israel, os filhos de Deus naquele tempo. E no verso 6, quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas, em buracos, em rochas, em túmulos e cisternas. Que situação desesperadora! Era uma luta completamente desproporcional. O exército inimigo era grande demais. Eles estavam equipados com suas armas, naturalmente as armas da época. E os israelitas se sentiram desesperados nesse contexto. E como você viu aqui que eu li, está escrito que eles se esconderam em cavernas, em buracos, em rochas, em túmulos e cisternas. Até para os túmulos eles correram e se esconderam ali, desesperados. E aí, na sequência aqui no verso 15 diz assim: Saul contou o povo que estava com ele, eram cerca de 600 homens. 600 homens apenas, para lutar contra esse enorme exército dos filisteus. Como eu disse, uma guerra completamente desproporcional. No verso 19, ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro. Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Os únicos que tinham espada em Israel naqueles dias eram o rei e o príncipe, o rei Saul e o príncipe Jonatas. Eram os únicos que estavam equipados com armas. E aí no capítulo 14 de 1 Samuel, verso 2, é dito que Samuel se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romanceira. Samuel não, Saul, não é? O rei de Israel, se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romanceira. Ou seja, a ideia é que o rei estava completamente despreparado e desanimado, inativo, dominado pelo medo, pelo negativismo. Nesse contexto, quando os filisteus estão prontos para guerrear contra Israel, e os homens de Israel, desesperados, se escondem nas cavernas, nos túmulos, nas cisternas, e o rei de Israel está ali debaixo de uma árvore, assentado, desanimado, tendo apenas 600 soldados ao lado dele, e todos, é claro, com medo, assim como o rei estava. É nesse contexto que o príncipe Jonatas aparece. E eu leio aqui, capítulo 14, verso 6 e 7. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. Que exemplo maravilhoso de confiança em Deus. Jonatas diz: venha, vamos à guarnição desses incircuncisos, desses incrédulos, desses pagãos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Jonatas não tinha a certeza da intervenção divina, mas ele sabia que Deus não depende de muitos. Para o Senhor o número é irrelevante, o que importa é a fé. Com Deus nós somos maioria. E sabe o que aconteceu? Você pode ler depois com calma. Eu estou me referindo aqui a 1 Samuel, capítulos 13 e 14. A Bíblia diz aqui que Jonatas e o seu escudeiro foram até o acampamento dos filisteus
E os filisteus iam caindo diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. No verso 15, houve grande espanto no arraial, no campo entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Quando Jonatas decidiu confiar no Senhor, ao contrário da atitude do seu pai, o rei Saul, e dos demais homens de Israel, quando Jonatas resolveu confiar no Senhor, então o Senhor agiu em resposta a essa demonstração de fé. A própria terra tremeu, está escrito, e foi um terror causado por Deus. Os filisteus se apavoraram, e aí Saul e todo o povo que estava com ele foram para a batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Os filisteus se apavoraram, e eles no desespero matavam uns aos outros. E eu quero terminar aqui nos versos 22 e 23, diz assim: quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Quem livrou Israel naquele dia? O Senhor. Porque o Senhor é capaz de agir com muitos ou com poucos. Por isso você e eu não devemos desistir. Quando nós pensamos assim, somos tão poucos em relação ao mundo perdido que precisa ser evangelizado. E quantas vezes há tanta resistência nesse mundo ao Evangelho? Como nós vamos conseguir cumprir a nossa missão, tendo que evangelizar o mundo inteiro antes que Jesus volte? Como nós vamos conseguir? Lembre-se, Deus pode agir com muitos ou com poucos. Para Deus o número é irrelevante. Eu citei aqui um exemplo do Antigo Testamento, posso lhe mencionar também outro fabuloso, do Novo Testamento, da própria igreja cristã no seu início. A gente chama de igreja apostólica ou igreja primitiva. A igreja cristã ali no primeiro século, logo depois que Jesus voltou para o céu, eles eram poucos. A Bíblia diz que quando Cristo voltou para o céu, depois da sua ressurreição, e após 40 dias ter se manifestado em alguns momentos aos discípulos e dado instruções a eles, e Jesus retornou para o Pai, os discípulos se reuniram para orar, seguindo a orientação do Senhor, e eles eram cerca de 120 pessoas, imagine, eles eram poucos. Também eles eram pobres. Você se lembra lá em Atos capítulo 3, quando diz que Pedro e João, pelo poder de Deus, curaram um homem aleijado, mas antes de curá-lo, Pedro disse assim: moço, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levante-se. Quase todos os membros da igreja cristã primitiva, apostólica, eram pessoas pobres, de poucos recursos. Eles eram poucos, eles eram pobres. Além do mais, foram tremendamente perseguidos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, está escrito assim: naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava nascendo, a igreja apostólica, a igreja primitiva, os primeiros crentes foram tremendamente perseguidos. Eram pobres, eram poucos e foram perseguidos. Outro dia eu disse isso numa igreja e no final do sermão um irmão passou por mim e disse: pastor, verdade, eram poucos, pobres, perseguidos. Aí ele disse: porém poderosos. É verdade. Poucos, pobres, tremendamente perseguidos, porém poderosos. Não se esqueça, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, a igreja de Deus avançou no cumprimento da sua missão, ali no primeiro século da era cristã. O sumo sacerdote de Israel, naqueles dias, sendo inimigo dos cristãos, ele declarou em determinado momento assim, em tom de ameaça e condenação, e eu estou citando aqui Atos 5, verso 28, ele disse: vocês encheram Jerusalém com essa doutrina, com esse ensino. Eram poucos, eram pobres, estavam sendo perseguidos, mas eles encheram Jerusalém com o ensino de Cristo.
E no decorrer dos anos seguintes, eles evangelizaram o mundo conhecido da época. Poucos, pobres, perseguidos, porém poderosos. A síntese da mensagem de Deus para você hoje é: não desista. Voltando às palavras de Tiago que citei no início, né? Tiago capítulo 5, seja você paciente até a vinda do Senhor. Fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Seja perseverante e tudo acabará bem, como disse Tiago. Obviamente que não é isso que o inimigo diz. O nosso inimigo muitas vezes tenta lançar dúvidas em nossa cabeça e ele diz assim: ei, não adianta esperar, não faz sentido essa espera. E talvez diga especialmente para você de alguma maneira assim: isso não é para você. Do mesmo jeito que muitos já desistiram, porque você tem visto aí que muitos têm abandonado a igreja, abandonado a fé, desistido do cristianismo. Ei, você desista também. Você está perdendo o seu tempo. E quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já se afastou de Deus e deixou de fazer a vontade de Deus para fazer sua própria vontade? Você não vai conseguir. Você só se decepciona quando se esforça para ser um cristão e você decepciona os outros. Então desista. Mas isso é a voz do diabo. O que Deus diz para você nessa hora é assim: filho, filha, não desista. Mesmo com lutas e dificuldades, avance. Enquanto você está tentando, enquanto você está lutando, você está no caminho da salvação. Se você não desistir de mim, você está salvo, ainda que você seja fraquinho, porque eu não desisto de você. Louvado seja o nome do Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 23, está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Nós cristãos aguardamos, esperamos a vinda do Senhor, o segundo advento de Cristo a essa terra, o retorno de Cristo a esse mundo em glória. Mas olha aqui uma coisa, nós não só esperamos, mas nós cristãos esperamos com esperança. A espera pode ser passiva e cansativa, até desanimadora, mas a esperança é ativa, é criativa, é empolgante, é confiante. Que Deus lhe abençoe, que você viva não apenas esperando o Senhor, mas com seu coração cheio de esperança, na certeza de que tudo acabará bem. O Senhor vai cumprir a sua promessa, tudo acabará bem. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis. Olha que lindo! Sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, continue vivendo de maneira plena o chamado que Deus lhe fez. Continue pelo seu exemplo e por suas palavras anunciando o Evangelho, anunciando a segunda vinda de Cristo em glória e majestade para buscar aqueles que confiam nele. Continuem firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. E ele diz assim: porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você e eu não estamos crendo numa promessa feita por homens falíveis. Nós estamos crendo na promessa feita pelo Senhor Deus, o Criador dos céus, da terra e de todo o universo, aquele que tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo fará uma intervenção definitiva. Continue confiando nele,
porque aquele que vem, virá e não tardará. É hora de ouvir a música. O quarteto já está pronto para glorificar o nome do Senhor. E essa música estimula você e a mim, nós todos, para que sigamos no caminho do Senhor até a vitória completa. Ouça agora, Arautos do Rei, um vencedor. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo
conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou Deus vai fazer de você um vencedor. Deus quer fazer de você um vencedor e Ele pode fazer de você um vencedor. Mas para isso, é claro, você precisa querer a vitória e buscar a vitória. Nós queremos e buscamos essa vitória quando nós procuramos perseverar no Senhor, em buscar ao Senhor e confiar na palavra do Senhor. Eu quero, antes de orar, terminar com um texto no qual está um dos meus versos preferidos da Bíblia. Aqui, carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39, está escrito assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. Portanto, meus amados irmãos, não percam a confiança de vocês. Ela tem grande recompensa, o grande galardão. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Promessa feita pelo próprio Deus. E lembre-se, Ele não é homem para que minta. Ele prometeu e cumprirá a sua palavra, porque Ele não só quer fazer isso, mas Ele pode fazer isso, e Ele fará na hora certa. Aquele que vem virá e não tardará. Deus lhe abençoe. Com muitos ou com poucos, não desista, porque essa obra pertence ao Senhor e a obra do Senhor é e para sempre será vitoriosa. Que cada dia mais Ele renove a sua fé, a sua esperança e a sua decisão de permanecer com o Senhor, com a sua palavra, com sua igreja, até a vitória completa e definitiva. Vamos orar juntos? Pai querido, estamos aqui, Senhor, e Tu sabes quantas vezes ficamos desanimados diante da realidade desse mundo, Senhor. Um mundo que anda em oposição à Tua palavra, na direção contrária àquilo que Tu nos ensinas. Muitas vezes, diante desse contexto, nos sentimos desanimados e abatidos, mas, ó Deus, eu te peço nessa hora, renova a nossa fé, Senhor, a nossa confiança em Tua palavra, para que nós sigamos com muitos ou com poucos, até que tenhamos a vitória completa. Com a bênção do Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Fortaleça o seu coração. Tudo acabará bem, porque a vinda do Senhor está próxima. Deus abençoe você e abençoe a sua casa. E assim terminamos mais um programa A Voz da Profecia. No entanto, lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. A gente se vê semana que vem. Tchau.